Bom dia a todos. Sua Excelência o Ministro Marco Aurélio e a todos os presentes. O nosso tema, anencefalia, é um tema para respeitar a vida e aprofundar. E esse aprofundamento, eu acredito que seja uma das mensagens mais importantes daquilo que eu vou falar. A anencefalia é ainda nos dias de hoje uma doença congênita letal. Mas certamente ela não é a única. Existem outras. A cardia, genesia renal, hipoplasia pulmonar, atrofia muscular espinhal, aloprosencefalia, osteogênese imperfeita, letal, trissomia do cromossomo 13, 15, trissomia do cromossomo 18. São todas afecções congênitas letais listadas como afecções que exigirão dos seus pais bastante compreensão por conta da inexorabilidade da morte. Por que foi escolhida a anencefalia para provocar-se a antecipação da morte, ainda no ventre materno, não se esperando o nascimento e a morte natural? Em primeiro lugar, a anencefalia é um termo que induz ao erro. Há uma grande desinformação que faz prevalecer e difundir a ideia de que a anencefalia significa a ausência do encéfalo. Na realidade, a anencefalia corresponde à ausência de uma parte do encéfalo. O nome mais correto para a anencefalia seria meroanencefalia, em que mero é parte. Tomando em consideração o esquema da divisão do encéfalo embrionário, nós temos o encéfalo anterior, médio e posterior, e é justamente o encéfalo anterior o mais acometido pela anencefalia. Ainda dentro da progressão embrionária, nós teremos o telencéfalo, o diencéfalo, como constituintes do cérebro anterior, o mesencéfalo na parte média, e depois ponte, bulbo e cerebelo. Os defeitos do tubo neurais são anomalias que correspondem a um defeito de fechamento do tubo neural, quando o anterior seria a anencefalia, quando o posterior a meningomielocele, aproximadamente ocorrendo entre o 25º e 27º dia. Esse esquema é fundamental para a compreensão. Aqui nós temos um indivíduo normal e um outro com anencefalia. Reparem que ali os hemisférios cerebrais podem estar totalmente ausentes, podem estar sob a forma de resquícios. Ela não é um tudo ou nada, ela pode existir nessa área chamada cérebro vasculoso, algum resquício de telencéfalo e de diencéfalo, e sendo ainda anencefalia. Aqui nós temos o exemplo de uma ressonância nuclear magnética, caso raro, porque ela só começou a ser feita na literatura em 2004, é um caso de uma menina brasileira, que sobreviveu 1 ano e 8 meses. Aqui nós temos, é possível ver que eu tenho aqui, deixa eu ver só, me falta aqui uma seta, desculpem. Nós podemos ver que aqui existem os dentes, aqui existe a órbita e aqui existe uma pequena formação que é a área cérebro-vasculosa. Grosseiramente, estamos aqui emparelhando duas imagens, o esquema e a ressonância, mostrando que a partir dali da órbita, do assoalho orbital, resta apenas uma área cérebro-vasculosa, característica dessa afecção à anencefalia. O laudo da ressonância nuclear magnética dessa mesma paciente, ao todo, quando tinha 11 meses de idade, está aqui referindo. Nesse laudo se diz, observa-se medula cervical e medula oblonga de aspecto preservado, observando-se também a ponte e pequena porção do mesencéfalo que apresenta formato irregular e alterado, sem evidência de alteração do sinal no interior. A partir deste nível, cranialmente, não mais se observa parênquima cerebral, mais encéfalo. Então, na realidade, a menina, não há dúvida alguma que se trata de uma anencefalia. A anencefalia é um termo que induz um erro, porque há uma grande desinformação que faz pensar que a anencefalia equivale à morte encefálica. Porque as pessoas simplesmente pensam, a anencefalia não tem encéfalo. Se não tem encéfalo, está em morte encefálica. Por que tanta discussão?
Na realidade, essa equivalência não pode ser provada. Essa equivalência não é verdadeira. A criança com anencefalia, no momento que está respirando, certamente não está em morte cefálica. Nenhuma equipe de médicos vai a um local atender uma pessoa que está respirando, dizendo que está em morte cefálica. Olha, a pessoa está respirando. Está respirando, já excluiu a morte encefálica. O centro respiratório está no tronco encefálico. Essa criança que está amamentando é uma criança com anencefalia. Elas ficam com touca para preservar. Obviamente, a morte cefálica está excluída. Ela está ali tomando a mamadeira. E essa aqui está aqui também, não está no respirador, está no braço do seu irmão. Uma criança com 3 meses. Uma criança com anencefalia com 3 meses de idade. E essa outra aqui, que é essa criança que sobreviveu 1 ano e 8 meses, está no cavalo com seu pai. Não tem nenhum aparelho, não tem nada absolutamente artificial. Realmente, a sobrevida na anencefalia, não se pode ser esquecido que a anencefalia está no rol das doenças congênitas letais. Não há cura no momento atual, ninguém está negando isso. Apesar dessa mortalidade ser muito elevada, algumas dessas crianças podem viver por meses ou, mais raramente, por 1 ano. Mas nunca morrem, obrigatoriamente, todas elas imediatamente após o parto. Aqui, dados de Pomerance. Para crianças nascidas com mais de 2.500 gramas, realmente a infecção é muito letal, 47% morrem no primeiro dia, 44% entre o dia e uma semana, 8% entre uma semana e 1 mês e 1% com cerca de 3 meses. Ocasionalmente, de 7 a 10 meses foram verificadas sobrevidas e a maior sobrevida publicada foi 1 ano e 2 meses. No caso, o caso da Marcela ainda não foi publicado. Aqui está o atestado de óbito dessa paciente que tem anencefalia e mostrando que ela faleceu de broncopneumonia por aspiração, choque séptico e anencefalia e está registrado no atestado de óbito com 1 ano e 8 meses. Então, a anencefalia não equivale à morte encefálica. A criança tem parte do encéfalo. Em segundo lugar, alguns afirmam que a criança com anencefalia não tem consciência. A Associação Médica Americana recuou quando afirmou para efeitos de retirada de órgão que estas crianças não tinham nem teriam consciência. Ela inicialmente fez a proposta, mas ela recuou. Recuou por quê? Porque houve uma pressão médica, pediu-se para comprovar isso de uma forma definitiva e essa prova não pode ser dada porque não haviam estudos aprofundados nesse sentido. Então, poucos meses após, a Associação Médica Americana recuou e passou a conclamar estudos para discernir o real estado da consciência dessas crianças e voltou a proibir a retirada de órgãos sem os sinais clássicos de morte. Não foi aceita a equivalência da anencefalia com a morte cefálica por não ter conseguido prová-la. E no Brasil? A resolução do CFM 1752/04 autorizava a retirada de órgão com crianças com anencefalia, classificando como inaplicáveis e desnecessários os critérios da morte cefálica. Posteriormente, em dezembro de 2007, a portaria do Ministério da Saúde, em março de 2007, a portaria 487 do Ministério da Saúde, revendo a questão no seminário para discussão da anencefalia e doação de órgãos, composto pela Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplante, representantes da Academia Brasileira de Neurologia, da Sociedade Brasileira de Pediatria, do Conselho Federal de Medicina, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Procuradoria-Geral Regional da República, da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde, resolveu a retirada de órgãos ou tecidos de neonato anencefálico para fim de transplante e tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de parada irreversível. Mais uma vez, não se pôde comprovar aquela equivalência com a morte encefálica. Houve uma portaria normatizando nesse sentido. Então, por que tem-se uma posição de prudência para ambas as situações? Uma das principais razões é que não existem estudos com tecnologia moderna e de ponta sobre o funcionamento da parte do encéfalo não comprometido na anencefalia. Não existe estudo profundo nesse sentido. Estudos com ressonância nuclear magnética funcional ou estudos mais aprofundados. E essa razão da prudência
Poderia haver uma neuroplasticidade vertical que suprisse algumas funções, como diz Shulman. E poderia haver um certo grau de uma consciência primitiva. Recentemente, Merker colocou que em mamíferos o núcleo do sistema de controle da consciência, o awareness, estaria na porção superior do tronco encefálico / de encéfalo. Essa é uma hipótese recente de Merker. E o Merker repete em 2007. Olhem o título desse artigo de 2007. Consciência sem córtex cerebral. Um desafio para a neurociência e a medicina. Na realidade, Merker coloca a possibilidade do núcleo primitivo da consciência estar entre o diencéfalo e o mesencéfalo, e o tronco encefálico. É uma hipótese, naturalmente vão ter opositores delas. Aqui está a criança portadora de anencefalia com seus pais. Os seus pais e a sua mãe refere interação com essa criança. Ela chora quando a mãe se ausenta. Existe muita coisa que não se explica e por isso se tem de ter prudência. Novo fator de alerta, e esse fator é também muito importante. Há estudos no Canadá, Estados Unidos, África do Sul, México, Porto Rico e Chile que atestam a diminuição da incidência de defeitos do tubo neurais, seja a anencefalia como meningomielocele, com a adição de ácido fólico às farinhas. Está havendo um reconhecimento que estão diminuindo esses casos. Estão diminuindo em vários locais. E agora tem um dado mais interessante ainda, que recentemente um grande estudo multicêntrico foi mostrado, além da diminuição dos defeitos, um aumento de sobrevida estatisticamente significativo das crianças com meningomielocele. Ou seja, a anomalia com essa adição de ácido fólico nas farinhas pode, eu não estou dizendo que pode estar atenuando, pode haver atenuações. É uma hipótese. E aqui nós temos que a adição de ácido fólico às farinhas, então, pode alterar essas formas clínicas. Está aqui o artigo recentemente publicado. E aqui, em território nacional, nós ainda não temos artigos nesse detalhe. Temos um artigo recente aqui do país, de Brasília, da Universidade de Brasília, que mostra que no Brasil, quando está se adicionando ácido fólico às farinhas, o pessoal do Nordeste, que come menos farinha, está recebendo menos ácido fólico. Então, ele já está verificando que o Sul está comendo mais e o Nordeste está comendo menos farinha. Então, isso é um problema que ele já traz um aspecto regional desse aspecto. Aqui o gráfico que mostra isso. Então, seriam necessários aprofundar os estudos no Brasil. Haverá necessidade de aprofundamento em relação aos distúrbios metabólicos relacionados ao ácido fólico. A avaliação de polimorfismo genético nas crianças com anencefalia e sua relação com os passos metabólicos do ácido fólico. E verificar o efeito da fortificação do ácido fólico nas formas clínicas dos defeitos dos tubos neurais, em especial da anencefalia. Será que o recente caso de anencefalia com sobrevida de 18 meses poderia representar um indício de atenuação da apresentação clínica da doença a partir da política feita pela Anvisa no Brasil? Esse caso dessa menina, ela ultrapassou da literatura. Não seria honesto afirmar que sim, mas também não seria honesto afirmar que não. A dúvida permanece em relação a esse assunto. Como poderia ser explicada a interação entre a Marcela com sua mãe, chorando pela sua falta, mas não com a de outra pessoa? Estudos devem ser feitos para determinar o real estado de consciência dessas crianças portadoras de anencefalia. Sem estudos aprofundados com tecnologia moderna, não é honesto cientificamente dizer que sim ou dizer que não em relação a essa presença ou não dessa consciência. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.